Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículo número 9 e 10. Provérbios 28 e 25. Provérbios 28 e 25. O orgulhoso do coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Vou repetir. Provérbios 28 e 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, o nosso 22º princípio, para quem deseja viver uma vida com abundância, é: confie no Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: confie no Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor vão prosperar. É impossível você prosperar, é impossível você progredir, é impossível avançar sem que nós, como cristãos, possamos confiar no Senhor. A confiança, ela caminha ao lado da fé. É impossível desenvolver uma caminhada ao lado de Deus sem confiar nele. É necessário que, como filhos de Deus, possamos confiar no Senhor. Há uma promessa que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você desenvolve uma confiança em Deus, quando você passa a confiar em Deus, assim como o seu filho pequeno, meu filho pequeno de 3 aninhos de idade, ele tem tanta confiança em mim, ele sabe que se o pai chegar, quando tiver um cachorro assustando ele, o meu filho Levi tem medo de cachorro, tem trauma, tem pavor de cachorro, mas quando a Belinha chega perto dele e eu pego ele no colo, o medo vai embora, porque ele sabe que no colo do pai ele não precisa ter medo. E assim Deus espera que nós confiamos, acreditemos que estamos no colo dele e que ele está nos guardando. Amém? Algo que o Espírito Santo tem falado insistentemente à igreja do Brasil. Estamos vivendo um tempo de transição, onde Deus está transicionando a mente da igreja, a mente de escravo, para uma mentalidade de filhos. Não dá mais para viver com mente de escravo. Quem quer conquistar a terra prometida, quem quer prosperar, quem deseja viver uma vida com abundância, precisa ter uma mentalidade de filho. E quem tem mente de filho, confia. Quem tem mente de filho, acredita no Pai, confia no Pai. Amém, irmãos? Aleluia! Glórias a Deus. Ainda diz a Bíblia, Isaías 30, versículo 15, parte B: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a vossa salvação, na quietude e na confiança está o seu vigor. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Você quer que Deus te faça forte para enfrentar e para superar todos os desafios que você terá ao longo da sua vida? Confie no Senhor. Na quietude, quando você se aquieta, quando você descansa, quando você confia, aí está o seu vigor. A Bíblia diz ainda no Salmo 37: deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, Ele considerará os desejos do teu coração. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Então é necessário, para quem está no caminho da promessa, para quem deseja experimentar essa vida com abundância, é necessário confiar em Deus. Amém? Eu nunca me esqueço de uma época, de um momento, de uma experiência que eu tive na minha vida, que marcou. Eu nunca havia tido um carro financiado. Os meus primeiros carros foram todos comprados de forma à vista. Eu estava vivendo o tempo da vaca gorda e eu tive a oportunidade do meu primeiro carro, eu comprei à vista, no dinheirinho. Eu e minha esposa, a gente tinha uma poupança, 2 poupanças. Eu tinha uma poupança particular e eu tinha a poupança também de uma empresa que nós tínhamos, que era um telemensagem. Nós mandávamos mensagem por telefone. Mas o
meu coração. Deus me conduziu a uma garagem de automóvel que tem lá em Tijuca até hoje. Se você for lá em Tijuca, você pode ver. Tem uma garagem de automóvel em Tijuca que se chama Confiança. E quando eu entrei naquela garagem, eu não comprei um carro ali, eu comprei o meu Renault Clio. Lembra do meu Renault Clio pretinho? Eu comprei uma outra garagem lá em Tijucas, né, com o esposo da Divana, que é aqui natural do Nova Trento. Mas Deus antes me levou naquela garagem de Confiança para me trazer paz, para me dar uma resposta, para me trazer tranquilidade. E dizer, olha, pode comprar tranquilo que você vai conseguir pagar as prestações, porque eu vou te dar. A bênção eu vou te ajudar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Princípio de número 23. Provérbios 3, versículo 1 e 2. Provérbios 3, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueça do meu ensino e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Amém? Então, o 23º princípio é: guarde os ensinos e os mandamentos da palavra de Deus. Repita comigo: eu preciso guardar os ensinos e mandamentos da palavra de Deus. Para quê, pastor? Para que eu tenha prosperidade. Amém? Aleluia. É promessa de Deus que Ele vai aumentar os meus dias, vai acrescentar anos de vida e prosperidade. Então, o 23º princípio: se eu quero ser próspero, se eu quero experimentar uma vida com abundância, se eu quero progredir, se eu quero evoluir, se eu quero conquistar todas as promessas de Deus na minha vida, eu preciso guardar os mandamentos de Deus. Amém? A Bíblia diz ainda no Salmo de número 112, versículo 1 a 3. Salmo de número 112, 1 a 3. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Deuteronômio 33, versículo 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Guardai as palavras desta aliança. Para quê? Para que prospereis em tudo o que fizeres. Quem aqui quer prosperar em tudo que você fizer? Quem aqui quer prosperar em tudo que você coloca a mão? Já pensou tudo que você põe a mão está certo? Tudo que você coloca o teu dedo funciona? Para que isso aconteça, o que tem que ser feito? Guarde as palavras do Senhor. Amém? A Bíblia diz ainda, Apocalipse capítulo 1, versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que lê e bem-aventurado que guarda. Então não basta apenas ouvir, não basta apenas ler, mas eu preciso guardar esta palavra, eu preciso guardar estes ensinamentos, porque o fim está próximo. Diz ainda a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem quer ser amadinho do papai? Quem quer ser o queridinho do papai? Quem quer receber colo e carinho do papai a todo tempo, a todo instante? O que você precisa fazer? Guardar os seus ensinos, guardar os seus mandamentos.
E a promessa de Deus para por aqui? Não. Ela diz que Ele virá até nós e se manifestará a nós. A igreja está muito acostumada com a presença de Deus. E é muito boa a presença de Deus. Mas tem algo muito melhor aí que a presença de Deus, que é a manifestação da glória de Deus. É quando Deus vem de forma sobrenatural. Quando Deus vem com tanto poder e glória, que todos percebem que Deus está naquele lugar. E quando Deus vem com glória e poder, ali existem curas, sinais, maravilhas, milagres. O coxo anda, o cego enxerga, o morto ressuscita. Porque a glória de Deus está manifestada. E isso só acontece quando pessoas se comprometem em obedecer os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Amém, irmãos? Deus é bom, mas Deus espera de nós obediência. Amém? Aleluia! Assim como nós, eu tenho certeza, já falei aqui muitas vezes, o que mais deixa um pai feliz é a obediência do filho. O filho pode fazer tudo, pode ser tirar nota boa na escola, né? Mas se ele não é obediente, ele vai entristecer o coração do pai e da mãe. E assim Deus não é diferente. Amém? 24º princípio para quem deseja viver uma vida com abundância. Provérbios 3, versículo 3 e 4. Provérbios 3, versículo 3 e 4. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Ata-os ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Amém? Em outra tradução, não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. O 24º princípio é: seja benigno e fiel. Seja benigno e fiel. A palavra de Deus diz que eu preciso atar a benignidade e a fidelidade ao meu pescoço e escrevê-las na tábua do meu coração. Nós deveríamos, irmãos, mandar confeccionar uma corrente, uma correntinha, com as palavras fidelidade e benignidade, e colocar, assim como o sacerdote no Antigo Testamento, ele usava uma lâmina de ouro na face, que estava escrito santidade ao Senhor, para que todas as pessoas que olhassem para o sacerdote, para o sumo sacerdote, lembrassem que Deus é santo, e que porque Deus é santo, nós precisamos andar em santidade. Assim também seria interessante que cada um de nós tivesse um colar escrito com letras de ouro, fidelidade e benignidade, porque são características de ouro, são características preciosas que Deus espera dos seus filhos. Nós pregamos aqui ano passado sobre gratidão e fidelidade. Então, ser benigno, ser bondoso, ter gestos de bondade e ser fiel. Deus é um Deus fiel, e Deus espera que a sua igreja, a sua noiva, seja uma noiva fiel. Amém? Fiel a Deus, fiel aos princípios, fiel ao seu cônjuge, fiel ao seu professor, fiel ao seu líder. Precisamos ser pessoas fiéis, pessoas que não mentem. Amém? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de mãos, limpo de coração. Provérbios 20 e 28. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Isaías 54, 10. Os montes podem mudar de lugar, e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, o meu amor, não mudará, e a minha aliança de paz jamais se abalará. Afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti.
Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o Senhor teu Deus. 2 Timóteo 2:11-13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém? Nosso Deus é um Deus de caráter fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas como Ele é fiel, Ele espera que nós, como seus filhos, também sejamos fiéis. Amém? Eu li uma história essa semana, como nós estamos sendo o tempo todo guiados e controlados pelo Espírito Santo, né? Estava lendo uma história que me chamou muita atenção. Uma história com um personagem fictício chamado Antônio. E diz a história que esse homem, ele tinha 40 anos de casamento com uma única mulher. Em 40 anos, esse homem nunca traiu sua esposa. Em 40 anos, ele se permaneceu fiel ao seu cônjuge. Nunca traiu seus filhos, nunca traiu as suas filhas, nunca traiu seu cônjuge. Exemplo de marido, exemplo de pai. Mas após 40 anos de casamento, um dia esse homem vai fazer compra no supermercado e ele encontra uma mulher, amiga dele antiga. E essa mulher, amiga dele antiga, o convida para tomar um café. E ele, por educação, ele vai tomar um café com aquela sua amiga. E ele não sabia que aquela amiga tinha uma quedinha por ele. E então aquele café acabou resultando num motel. E aquele homem que foi 40 anos fiel à sua esposa, ele vai para o motel com aquela mulher. E ali no motel, tendo relações com aquela mulher, aquele homem tem um infarto fulminante e morre dentro do motel. No dia do velório, nenhuma pessoa lembrou do seu Antônio, que foi 40 anos fiel à sua esposa. Ninguém lembrou do seu Antônio, que foi 40 anos exemplo de marido, exemplo de pai, exemplo de cidadão, exemplo de homem. No dia do velório, o assunto era: olha só o adúltero, olha só o sem vergonha. Mereceu o que ele fez. Você nunca será lembrado pelo começo das boas obras, mas você será lembrado pelo fim. Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Nós podemos fazer tudo certo a vida toda, mas se no final você se desviar, você vai ser lembrado eternamente por aquilo que você fez no seu final. Então, para Deus, o fim é mais importante do começo. Precisamos ser bondosos e fiéis até o fim. Amém, irmãos? Quando eu li esse texto, me chocou muito, porque vivemos um tempo onde a infidelidade tem se tornado algo tão comum. Eu já preguei isso aqui ano passado. Hoje se troca de casamento, troca de mulher como se troca de roupa. Se troca tudo com muita facilidade. É tempo de resgatar na igreja o caráter de Deus, que é benigno e fiel. Fazer bom, ser bondoso, irmãos, faz parte da natureza do cristão. A Bíblia diz que Deus nos elogiou para as boas obras, para que andássemos nas boas obras. Amém? Nós somos salvos para ser bom. Então fazer coisas boas, ser bondoso, ser benigno e ser fiel deve ser, ou deveria ser, algo comum para a igreja. Amém? Eu vou ler mais um princípio e a gente vai encerrar com esse princípio. Você sabe que no próximo culto a gente continua, mas eu vou encerrar com um princípio que eu anunciei lá na célula, que é: seja produtivo. Amém? O 25º
quinto princípio é: seja produtivo. Provérbios 6, versículos 6 a 11, na tradução NVI. Diz assim a palavra de Deus: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os seus braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade me virá como um homem armado. Amém? No reino de Deus, irmão, não tem espaço para gente preguiçosa. Gente preguiçosa não prospera, nem aqui, nem no Japão, muito menos no Japão e em qualquer outro lugar do mundo. Deus está chamando pessoas produtivas, pessoas que botam a mão no arado, pessoas que fazem acontecer, pessoas que não têm lado ruim. Amém? Deus manda observar a formiga. A formiga, quando é época de descansar, ela está trabalhando, está preparando já para a próxima estação. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Muito fruto. Quem está ligado em Cristo, quem vive uma vida conectado a Deus, esse precisa ser produtivo, ele precisa dar muito fruto. Amém? O presidente da empresa na qual eu trabalho, ele sempre, nos treinamentos, ele sempre usa uma expressão, resumindo tudo que eu já ensinei, tudo que é palestra, tudo que é convenção, eu resumo tudo em 3 palavras: faça, faça e faça. Você quer ser próspero? Quer ter uma vida com abundância? Faça, faça, faça. Quem fica dormindo enquanto os outros estão trabalhando, vai ver aquelas pessoas prosperando enquanto você não prospera. Porque quem produz mais, vai obter mais. É óbvio, irmãos, nós ministramos isso, você pensa na célula, é óbvio que precisa haver um equilíbrio. Precisa ter um tempo para descansar, precisa ter um tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. Mas quem produz mais, vai receber mais, vai prosperar mais. Amém? Flávio Augusto, um dos homens mais ricos do Brasil na atualidade, ele que tem um blog Geração de Valor e também é presidente do time de futebol, o primeiro time de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City. Quem aqui já ouviu falar em Flávio Augusto? Né? Se você ainda não ouviu falar, você está desatualizado. Tá? Oi? Fundador da OISAMP. Quem não ouviu falar em Flávio Augusto ainda, me sinto te dizer, você está muito desatualizado, você tem que ler mais, tem que ficar por dentro das coisas. Ele é um dos caras mais ricos do Brasil hoje, né? Dá treinamento, os treinamentos dele online, um dos mais famosos no Brasil e no mundo. Ele treina pessoas para alcançar a prosperidade. E uma das frases de Flávio Augusto é: em qualquer setor, seja nos negócios, iniciativa pública, sociais ou religiosas, tenha a exata medida de sua produtividade. Trabalhar sem metas, sem mensurar a sua performance e a sua equipe de trabalho é sinônimo de trabalhar sem compromisso. Em outras palavras, uma meta cumprida é a maior expressão possível de seu comprometimento. O resto é blá, 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 blá. Insistimos em ficar dando opinião enquanto o mundo se transforma com exemplo.
Tiago Brunet, aí já um outro líder famoso, né? Insistimos em ficar dando opinião enquanto o mundo se transforma com exemplos. Irmãos, o que muda o mundo é a produtividade, é as pessoas que fazem acontecer. O que transforma o mundo são as pessoas que produzem, que dão fruto, que põem a mão no arado. Quem fica assistindo não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Como é que funciona lá no céu, irmão? Lá tem a árvore da vida. E essa árvore, ela produz fruto todo o tempo. O padrão de Deus, irmãos, é produzir fruto em todo o tempo. No padrão de Deus, você precisa ser frutífero em todas as estações, em todo o tempo. Nós fomos criados para produzir, fomos criados para dar bom fruto. Amém? A palavra de Deus conta uma história muito conhecida, que Jesus Cristo, ele passa, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, em diante, versículo 12, que Jesus Cristo, ele saiu da cidade de Betânia, teve fome, e ele vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se achava nela alguma coisa, e chegando a ela, percebeu que só tinha folhas, porque não era tempo de figos, e Jesus então disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. A Bíblia diz que Jesus estava com fome, e ele se aproximou de uma figueira, e aquela figueira não tinha frutos, porque não era época de dar fruto. Mesmo assim, Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? E ele fez questão de fazer isso na frente dos discípulos dele. Porque Jesus queria deixar uma lição. Nós nascemos para dar frutos. Nós nascemos para produzir. Então, no reino de Deus não tem desculpa. Aquela figueira, se ela pudesse falar, ela diria assim: não, mas não é época de fruto. E se Deus e Jesus pudesse falar com ela, ele diria: mas não tem desculpa. Porque no meu reino, o padrão dos céus é fruto em todo o tempo. A árvore da vida, ela dá fruto em todos os meses. Amém? Ah, mas pastor, eu estou passando o momento do perrengue, eu estou passando o momento da luta, está difícil demais. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor faz os meus pés como da costa, e Ele me faz andar acima. Se eu estou em Cristo, se eu estou com Cristo, Ele me faz andar acima dos problemas. Não tem lado ruim, irmão. Não tem crise com Jesus. Só tem crise quando eu estou longe dele. Amém? Glórias a Deus. Eu vou parar por aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você nesse momento, amém?